Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do CutPHPR. Nessa aula, que é a última dessa série aqui de JSF 2.0, a gente vai trabalhar com controle de estoque. Então, na aula passada a gente fez o registro das vendas, e nessa aula a gente vai reduzir fazer a verificação de estoque e a redução de estoque para produtos. Beleza? Antes de mais nada, não se esqueça de me seguir aí nas redes sociais, Facebook, Java para iniciantes, e Twitter Ronaldo Caldas, YouTube CutPHPR. Não se esqueça de dar um curtir aí no vídeo e comentar se vocês gostaram ou não dessa série, no caso, inteira aí de JSF 2.0. Beleza? Então, pessoal, como vocês viram na aula passada, nosso registro de vendas já está funcionando aqui. A gente já fez o registro, eu fiz de novo porque eu esqueci de mandar o código pro SVN lá no Google, então eu tive que fazer de novo. Eu fiz mais uns testes aqui só para garantir, mas ele está realmente fazendo o registro de vendas aqui. Registrei 3 produtos agora. Mas agora então a gente vai continuar finalizando aqui o nosso sistema de vendas, que é a questão do estoque. Eu lembro que a gente tinha colocado isso lá no começo, mas nunca tinha mexido com esse dado até agora. Então, agora, quando a gente for finalizar a venda de um produto, a gente vai ter que fazer duas ações. Então, a primeira vai ser verificar se esse produto tem em estoque, né? E depois, se ele tiver alguma unidade em estoque, a gente vai ter que reduzir esse estoque, diminuindo uma unidade dele. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Beleza, pessoal, então a gente vai começar aqui a fazer as alterações no nosso registro de vendas. Então, como eu falei, a gente vai precisar verificar o estoque e depois reduzir o estoque. Então, a gente vai fazer isso no nosso método finalizar venda, certo? Então, primeira coisa, antes da gente adicionar um produto no carrinho, a gente precisa ver se esse produto tem estoque. Como eu mostrei aqui para vocês, todos os produtos, eles têm aqui um estoque. Aqui, por exemplo, o caderno tem 50 unidades, régua 30, papel 300. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar antes de adicionar no carrinho, a gente vai fazer uma busca por esse produto e verificar se o estoque é maior que 0. Ou seja, que dá para a gente reduzir esse produto. Então, aqui, antes de adicionar, eu vou ter que fazer aqui um if venda rn venda rn verifica estoque e vou mandar aquele IP lá meu para verificar. Antes disso, eu vou dar um refactor aqui para ele, ao invés de CP, eu vou colocar produto. Vai ficar mais bonitinho para vocês verem aí. Beleza, então vou colocar aqui, ó, existe estoque. Se existe estoque do produto, então ele vai adicionar no carrinho. Beleza? Só que aqui, ó, como vocês viram, ele está dando erro porque eu estou instanciando a minha venda aqui embaixo. Na verdade, isso aqui eu não preciso instanciar aqui o objeto venda RN a cada vez que eu registrar uma venda. Então, na verdade, isso aqui eu posso colocar lá em cima junto com a instância do meu vetor de vendas aqui, o meu arraylist de vendas. Beleza? Então, aqui ele sumiu com o meu problema registe não, né? Existe. Com o meu problema aqui do venda RN. Beleza. Agora eu preciso implementar esse cara aqui. Então, só que antes disso eu vou também fazer a mesma coisa aqui como eu falei para vocês, a gente vai precisar de 2 métodos, então. E aqui embaixo eu vou colocar o nosso rn reduz estoque produto. Só que aqui, como eu não tenho o meu produto aqui, eu vou pegar o produto da venda. Então, venda.get produto. Certo? Então, aqui eu já finalizei aqui com o que eu vou fazer na minha classe de registro venda BIM. Agora, então, eu vou implementar esses métodos aqui na nossa regra de negócio. Então, o nosso primeiro método aqui que eu vou implementar é o existe estoque. Eu vou usar aqui o quick fix
e criar esse método lá na minha venda RN. Esse método ele vai retornar um boolean, então eu tenho que dar um return. E daí eu vou usar o nosso this.vendaDown e vou colocar o mesmo nome aqui, existe estoque produto, quase como se fosse uma pergunta, né? E vou mandar aquele meu produto para ser verificado. Ele não existe aqui no meu vendaDown, porque eu não declarei ele lá na minha interface, né? Eu vou implementar aqui. E também agora eu vou ter um erro lá na minha vendaDown Hibernate, porque eu também não implementei lá nele. Beleza? Então aqui eu já implementei esse cara. Aqui, o que eu vou fazer? Aqui para eu saber se ele existe em estoque, eu primeiro tenho que fazer uma busca pelo ID desse produto e depois eu verifico se o estoque é maior que 0. Certo? Então aqui eu vou fazer um this.sessão.get. Daí eu vou pegar a classe que eu estou procurando do objeto e vou mandar ao objeto o ID que eu quero, no caso aqui é class, né? Class. E aqui eu passo pelo que eu quero procurar, que é no caso o meu produto.getID, certo? Então aqui eu dou um ponto, declarei aqui, e aqui eu crio um novo produto que vai receber esse resultado dessa busca, certo? Então, aqui com esse resultado, ainda eu preciso fazer um... Deixa eu voltar aqui. Ainda eu preciso fazer um caching aqui, porque ele não sabe o tipo de produto, o tipo de objeto que ele está vindo. Agora sim ele sabe. E daí, agora sim que eu vou primeiro verificar se esse produto pesquisado, se ele é diferente de nulo. Então, eu vou fazer a minha verificação. Então, se o produto pesquisado .get estoque foi maior que 0, então ele retorna true, certo? Se não, se ele nem entrar nesse if aqui, quer dizer que ele já vai ser falso. Então eu vou colocar aqui direto aqui fora, porque daí ele já vai retornar falso. O que acontece? Se ele chegar aqui dentro do produto e retornar true, ele já vai sair, então ele não vai passar por esse aqui. Então, exatamente por isso eu coloquei aqui fora. Beleza, então agora a gente vai finalizar aqui com o nosso método que reduz o estoque. Então, é bem simples também, a gente vai aqui criar um método aqui no nosso venda RN. E aqui a gente vai usar a nossa seção. Opa, seção não, é vendaDown, né? Daí reduz. Opa! Estoque. Produto. E com o produto aqui, P. Certo? É a mesma coisa, a gente vai implementar aqui os métodos, né? Aqui eu vou criar o método na minha interface, mesma coisa do outro, né? E aqui na nossa interface implementada aqui a gente vai implementar esse cara. Implementou, salvei. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer construir a nossa string de update, né? Então, HQL. E aqui eu vou colocar a string que eu vou executar. Então, update produto p set p.stock igual novo estoque. Daí where p.id for igual ao id produto. Certo? Então aqui é bem parecido com
o SQL. A única diferença aqui é que a gente usa as variáveis e os nomes como a gente definiu lá na classe. Então, o estoque aqui a gente usa exatamente como está lá. Por exemplo, aqui, ó, estoque todo minúsculo, data cadastro também a gente não usa como está lá no banco, que lá no banco está como underline. Ó, se vocês forem ver aqui, ó, a data venda está com underline. Só que aqui, por exemplo, se a gente fosse dar um update na data, a gente não faria com underline. A gente teria que definir como está lá nosso produto, ou seja, aqui como camel case, certo? Então aqui a gente já definiu o nosso SQL, HQL no caso, e agora a gente vai criar o nosso objeto query do Hibernate, que ele vai receber aqui da seção .createQuery e vai mandar o nosso SQL, o nosso HQL ali como parâmetro, beleza? E agora, para a gente definir aqui, a gente define aqui quais são os parâmetros que a gente vai enviar. Então, nosso primeiro parâmetro aqui, que é o estoque, ele está lá como, deixa eu ver, eu acho que é integer. Então, vamos colocar aqui set integer. Primeiro argumento é o que eu defini lá na minha SQL, então, no caso, é a minha string novo estoque. E o segundo argumento é a variável que eu vou mandar. Então, no caso, é o meu produto.getStock -1, certo? Ou seja, eu vou dar um update no meu estoque, diminuindo ele uma unidade, certo? E o meu segundo parâmetro aqui, que é o setLong, né, no caso, o id é long. Mesma coisa, primeiro argumento é o que eu estou utilizando lá, que é o id produto. E o meu segundo argumento é o produto.getID, certo? E agora, para finalizar aqui, eu vou dar um query.executeUpdate, que ele vai fazer o update desse produto para mim. Beleza? Então aqui finalizou. E agora a gente vai passar lá para a nossa tela, ver se o nosso teste deu certo. Eu vou colocar aqui um breakpoint, só para a gente passar aqui. Beleza? Então a gente vai agora registrar nosso produto. Antes disso eu vou colocar um breakpoint aqui no nosso finaliza a venda, aqui logo no começo dele. E vou botar ele aqui para rodar no debug, para a gente fazer ver se funcionou realmente. Lembrando, pessoal, que vocês podem fazer também isso no nosso esquema do Test Driven Development lá. Eu não fiz porque a gente já tinha feito vários outros métodos, então para dar uma agilizada e terminar o nosso projeto nessa aula, então eu resolvi fazer sem o teste. Mas se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade aí e podem fazer esse teste de estoque também. Beleza? Então vamos aqui no registro, selecionar um cliente, adicionar aqui um caderno. Vou adicionar também um papel e vou adicionar uma régua, certo? E agora eu vou finalizar a venda. Quando eu finalizar a venda, ele já vai me chamar aqui no meu finalizar venda aqui, e a gente vai andar aqui ver se tá dando tudo certo, né? Então ele foi lá, buscou aqui o carrinho de compras, vamos ver quantos objetos tem, é para ter 3. Aqui no meu carrinho de compras, ó, tem 3, tá certinho. A gente vai vir aqui, ó, a primeira coisa, ele vai ver se existe, vou ir lá na implementação desse cara. Ó, já tem um breakpoint aqui, então eu já vou pular para o nosso breakpoint, ó. Ele foi lá, pesquisou o produto pesquisado, que é no caso o caderno, ele está com estoque de 50. Então, como o estoque é maior que 0, ele vai vir aqui e vai retornar true. Então, ó, retornou true. Vai retornar true aqui. Retornou true, ele vai adicionar no carrinho. Beleza. Meu segundo produto, se não me engano, é o papel. É o papel. Ó. O estoque é 300.
Vamos vir aqui, retornou true, beleza. Meu terceiro é a régua, mesma coisa, ele vai vir aqui, buscou lá, tem 30, retornou true, adicionou no carrinho. Beleza. Agora a gente tem que vir aqui e colocar um breakpoint aqui no nosso... Se tem um no Reduz Estoque aqui, né? Para ver se ele... Ah, já tem lá, beleza. Então vamos rodar aqui, entrou na venda, registrou a venda, ok. E agora ele vai reduzir estoque. Foi lá, procurou o meu produto, vamos ver se o produto que eu estou mandando aqui ele está certo. Ó, caderno tem 50. Beleza. Opa. Deu algum problema aqui. Vamos ver o que que é. Ah, aqui ó. Esqueci um detalhezinho bem importante aqui, ó, pessoal. Aqui no caso, aqui no Down Hibernate, no caso, ele não usa. Ele tem que ser junto aqui, ó. Esses detalhezinhos são normais, beleza? Então vamos rodar aqui de novo. Eu vou ter que dar um Restart in Debug aqui. Acontece, né? Essas... Opa, acho que faltou... Talvez tenha que ser juntinho aqui. Tá, vamos lá então. Voltar aqui. Nosso registro de vendas. E é bom que aconteça esses erros, porque também vocês têm uma noção e se acontecer com vocês, vocês também já estão espertos aí para resolver o problema. Caderno, papel e régua. Ok, finalizo a compra. Aqui, como eu já sei que já não vai precisar ter problema aqui, então eu já vou tirar esse breakpoint aqui do estoque, porque ele já está verificando, a gente já viu da outra vez. Então, isso aqui não tem problema. Então, a gente já vai pular para o nosso registro de vendas. Aqui a gente já vai voltar aqui, reduzir, update, query, setor estoque, setor produto e executor. Executor, possivelmente o estoque ele vai diminuir aqui na minha venda. Vamos ver quanto que tinha estoque antes do caderno. Ele tinha 50. Se a gente for verificar aqui, produto, ainda não deu. Vamos ver aqui de novo. Ué, não deu? Eu acho que ele finaliza só quando os três forem realmente... É porque... Ah, tá. Vamos ver aqui de novo. Opa! Ah, tá. É que é o seguinte. O que aconteceu aqui? Deixa eu voltar aqui, ó. Como eu utilizei só um RN aqui, ele finaliza o registro somente quando o RN finalizar aqui, a minha sessão finalizar. Então, como eu estou utilizando só um RN, ele vai fazer o processo ali ele dá o commit no meu banco somente quando esse RN fechar. Então ele vai fazer isso somente quando ele finalizar aqui as três vendas, né? Mas como vocês viram aqui, ele realmente diminuiu uma unidade de cada um desses meus produtos. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí as aulas. Espero que elas tenham sido proveitosas aí para todos vocês. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou até agora, todo mundo que mandou, que curtiu aí as videoaulas, que comentou nas videoaulas, que indicou para amigos, que distribuiu na faculdade. Então isso é muito legal, que realmente eu não ganho muito dinheiro com anúncio. Realmente eu ganho bem pouco com anúncio, então se fosse pelo dinheiro dos anúncios eu já tinha parado há muito tempo. Eu comecei essas videoaulas antes ainda do AdSense ter no Google. Comecei lá no comecinho do YouTube, no finalzinho de 2006, então nem tinha AdSense, nem tinha nada disso. Então eu faço realmente mais para
divulgar mesmo o ensino de Java e distribuir conhecimento a mais pessoas possível. E esse é o meu pagamento. Então, se você gostou das videoaulas, a maior forma de agradecer a esse trabalho é realmente dando um curtir aí nas aulas, indicar para os colegas, para os amigos, etc. E me seguir aí nos canais aí do YouTube, né, o CutPHPR, na minha página no Facebook, o Programação Java para Iniciantes, e também no meu Twitter, @Ronaldo Caldas. Lembrando que após essa aula aqui eu vou fazer uma live para falar alguma coisa sobre esse projeto, sobre algumas dúvidas que apareceram durante esse projeto. Então eu vou anunciar lá na minha página no Facebook, então quem quiser ficar ligado aí no Facebook, que eu vou mandar notícias por lá. Beleza, pessoal? Então é isso, obrigado e até a próxima aula.